Olá para você que está conosco no canal de ES Hoje aqui no YouTube. O Entrevistas de hoje conversa com o Superintendente da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas, a quem eu agradeço por estar aqui conosco. Muito bem-vindo. Olá, Daniele, obrigado. Olá a todos que nos assistem. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui prestando contas dos trabalhos que a Polícia Federal vem realizando aqui no Espírito Santo. A gente vai tentar nessa nossa conversa fazer um apanhado, mas eu começo questionando sobre a criação da Força Tarefa de Segurança Pública no Espírito Santo. Um projeto que o senhor trouxe, né, é recente e que une a Polícia Federal com as guardas municipais e as forças de segurança. Qual é o benefício para o Estado do Espírito Santo? A Força Tarefa de Segurança Pública talvez tenha sido o projeto mais grandioso aí desse período de gestão. Ela se iniciou em novembro de 2021, então a gente está com um pouquinho mais de um ano de funcionamento. Não é um privilégio só do Espírito Santo esse projeto, nós temos outras forças de tarefa de segurança pública funcionando em vários estados. O objetivo da Força Tarefa é fazer com que a Polícia Federal esteja mais próximo da sociedade, contribuindo para o combate àquele crime violento, né? Aquele crime que tem matado as pessoas na rua, que está muito conectado com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas. E aqui no Espírito Santo a gente começou inicialmente contando com a participação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e aí o Espírito Santo foi um estado pioneiro, porque nós contamos desde o início da Força Tarefa com a participação das guardas civis. Então, inicialmente a Guarda Civil de Vitória, depois a Guarda Civil de Vila Velha, a Guarda Civil da Serra, a Guarda Civil de Viana de Cariacica, e aí a gente fechou toda a Grande Vitória participando da Força Tarefa de Segurança Pública. E agora, recentemente, nós tivemos também a adesão, a imprescindível adesão do governo do Estado. Então, você imagina, Daniele, uma força-tarefa que vai contar com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Guarda Civis. Nenhum estado no Brasil tem uma força-tarefa de segurança pública tão bem estruturada e com tantas instituições de segurança pública trabalhando em conjunto. E o que eu chamo de trabalhar em conjunto? Essas pessoas vão trabalhar desde o momento do início da investigação até a conclusão daquela investigação, fazendo a prisão das pessoas, fazendo a apreensão de drogas, apreensão de armas, mas principalmente fazendo a descapitalização das organizações criminosas. A gente quer identificar o patrimônio das organizações e retirar tudo. Contas bancárias, imóveis, automóveis, embarcações, aeronaves. A gente sabe que essa é a forma mais efetiva de lidar com o crime organizado, de combater o crime organizado. E esse é o papel e essa é a missão da Força Tarefa de Segurança Pública, que já está funcionando muito bem e que agora, já nos próximos dias, passa a funcionar com seu poder total, com todos os policiais trabalhando lado a lado. Nós temos 78 municípios e o senhor falou da região metropolitana. Existe a possibilidade disso avançar para o interior? Porque a gente sabe que as fronteiras estão nos municípios do interior, né? E aí o tráfico de drogas, eles usam as cidades pacatas, né, de interior para poder entrar no estado. Existe essa expansão projetada? Essa é uma possibilidade. Isso aconteceu inclusive em Minas Gerais, né? Minas Gerais é um estado muito maior. Lá aconteceu, lá nós tivemos a criação da Força Tarefa de Segurança Pública em Belo Horizonte, um modelo que foi tão bem sucedido que se ampliou, foi para Governador Valadares, foi para Uberlândia, e aqui no Espírito Santo também há essa possibilidade. Eu cheguei a conversar a respeito disso com alguns integrantes da Secretaria de Segurança Pública, e é possível sim que a gente expanda isso aí, que a gente crie um núcleo de uma força-tarefa no norte do estado, no sul do estado. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que o crime ele respeita algumas regionalidades, né? Cada região do estado, cada região do país tem um tipo de criminalidade diferente. Então a gente sabe que no norte tem um tipo de crime que muitas vezes é sazonal, depende muito da colheita, do café ou de outras culturas, e aí a gente recebe um fluxo muito grande de pessoas de outros estados. O sul, a gente tem aquela proximidade com o Rio de Janeiro, também tem um crime com características próprias. Então, a força-tarefa, que é o quê? Que é a junção de esforços, né, e de competências, de forças, de instituições diferentes para alcançar um objetivo em comum. Então, é muito salutar se a gente conseguir ampliar esse modelo de combate ao crime chamado de força-tarefa para o norte e para o sul. Mas hoje a gente trabalha só com a perspectiva aqui da Grande Vitória, porque como o Espírito Santo é um estado pequeno, a gente sabe que o que acontece aqui na Grande Vitória se reflete para o norte, se reflete para o sul, o tráfico de drogas
hoje é intenso no Brasil inteiro. Infelizmente, a gente pode afirmar que não tem uma cidade no Brasil que está livre desse câncer que é o tráfico de drogas. Então, se a gente conseguir fazer um combate efetivo, um combate bem sucedido aqui na Grande Vitória, isso vai repercutir muito bem também no norte e no sul do estado. Já que o senhor falou de tráfico de drogas, o senhor tem uma dimensão do quanto foi trabalhado pela Polícia Federal no ano passado contra esse tipo de crime? Olha, 2022 foi um ano que a Polícia Federal bateu vários recordes. Nós chegamos a apreender quase 3 toneladas de cocaína. Então, assim, um volume muito expressivo de droga que foi apreendida. Isso fez com que, não só isso, né, não só o combate ao tráfico de drogas, mas em todas as áreas do crime, a gente conseguiu fazer grandes operações na área dos crimes ambientais, na área dos crimes cibernéticos, inclusive inúmeras operações contra a exploração sexual de crianças e de adolescentes, muitas operações contra a falsificação de dinheiro. A gente conseguiu assim, abarcar todas as nossas atribuições. E isso fez com que a Polícia Federal aqui no Espírito Santo terminasse o ano em primeiro lugar no índice de produtividade operacional da Polícia Federal. Nós medimos tudo na Polícia Federal. Então, nós temos o índice de produtividade administrativa, o índice de produtividade operacional, e graças a esses trabalhos e a esses resultados que foram feitos aqui, inclusive no campo do combate ao tráfico de drogas, a Polícia Federal do Espírito Santo terminou o ano em primeiro lugar geral no Brasil nesse quesito. Então, mostra assim, nós estamos no caminho certo, tem trazido muito resultado, não foi pouca droga apreendida, 3 toneladas para um estado como o Espírito Santo não é pouca coisa, e o fato da gente ter terminado em primeiro lugar mostra realmente que os homens e as mulheres que trabalham na Polícia Federal aqui no Espírito Santo têm se dedicado muito para tornar o Espírito Santo um lugar mais seguro. Delegado, qual que é a maior porta de entrada para o narcotráfico? Infelizmente, o que acontece, né? A gente sabe que o maior mercado consumidor de cocaína do mundo é os Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína. Essa cocaína ela é plantada aqui nos nossos vizinhos da América do Sul, na Colômbia, na Bolívia, no Peru. Essa droga entra no Brasil através de pequenos aviões que pousam em pistas clandestinas na região amazônica. Depois, essa droga é colocada em veículos, sejam caminhões, sejam veículos de passeio, cruzam o Brasil inteiro e chegam nos grandes centros. Chega no Espírito Santo, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, não é necessariamente porto e aeroporto? Não necessariamente porto e aeroporto. O que a gente tem, o diagnóstico que a gente tem, é que essa droga tem saído do Brasil por portos. Né? Algumas organizações criminosas, multinacionais do crime, né? Organizações transnacionais, têm se valido dos portos, não só do Espírito Santo, mas do Brasil, e o Espírito Santo não foge dessa regra. A gente conseguiu apreender muita droga aqui de organizações criminosas que escondiam as drogas nos navios, nos cascos dos navios, para mandar essa droga para a Europa. Isso aí é um modus operandi que a gente já detectou e que os traficantes têm se valido muito disso aí. Delegado, o senhor falou, na resposta anterior, entrou um pouquinho no assunto sobre a questão da exploração sexual infantil na internet. Foi uma ação constante ao longo de 2022, diariamente ou semanalmente, enfim, sempre, eu posso garantir que todos os meses, né, a gente recebia um material da Polícia Federal com prisão de pessoas por conta desse crime, né, exploração sexual infantil pela internet, exploração sexual. É um dos crimes, assim, é muito comum ainda, a gente está entrando em 2023 com esse crescimento. É algo ainda constante? É constante, é abominável, é horroroso, é um crime que esfacela a vida das vítimas, né? Porque uma criança, um adolescente que sofre um abuso sexual, ele vai sofrer sequelas durante toda a sua vida adulta. A gente tem comprovação disso aí. E acontece muito, infelizmente. E é um crime silencioso. Por que é um crime silencioso? Porque é um crime que acontece... quando a gente está falando pela internet, por exemplo, acontece do lado Às vezes os pais estão ali assistindo televisão na sala de televisão e o filho está sendo abusado sexualmente no quarto ao lado porque está conectado na internet, está recebendo mensagens, está recebendo determinações, está sendo chantageado por abusadores. Isso a gente teve um caso recente que se deu dessa forma. A pessoa se passou por uma mulher, era um homem, se passou por uma mulher, começou uma conversa com uma jovem,
E aí, através de sugestões, ele conseguiu que essa jovem fizesse coisas que efetivamente configuram um abuso e os pais do lado. Então, é um crime horroroso, um crime que merece toda o nosso repúdio e que tem sido uma prioridade para a Polícia Federal, justamente em razão dessas consequências, né? E da gravidade desse crime, isso tem sido uma prioridade para a Polícia Federal. Daí o fato da gente ter, semana após semana, a gente ter resultados positivos nesse sentido. Eu acho que cabe também aquele alerta, né? Que mesmo que seja algo muito simples de o pai monitorar, de estar atento, de ver tudo que o filho mexe no celular, assiste na televisão, vê no computador, vale o alerta do senhor como autoridade para os pais, para as famílias com relação a isso. Sem dúvida. Assim, infelizmente, a gente chegou numa época em que absolutamente tudo é passível de acesso através de um smartphone, através de um computador. E os pais precisam estar muito atentos ao que o filho navega ali, o ambiente que o filho e que a filha navega na internet. Então, a gente tem que acompanhar isso muito de perto. Muitas vezes, o abuso sexual ele acontece por pessoas que estão próximas, né? Um padrasto, um pai, um avô, um tio, um vizinho, um professor. Nós tivemos casos de professor abusando de crianças. Então, é importantíssimo que os pais estejam atentos a qualquer tipo de mudança do comportamento do filho ou da filha. Isso é um sintoma. Às vezes é aquela criança alegre que se comunica com todo mundo e, de repente, de uma hora para outra, ela se fecha, ela se tranca em si. Por quê? Porque ela está sendo abusada, ela está sendo ameaçada, né? O abusador costuma fazer isso, abusa e depois fala, ó, se você contar para o seu pai, para sua mãe, eu mato a sua família inteira, e aí a criança fica com medo e acaba não revelando isso aí. Então é importantíssima essa vigilância do pai, da mãe, né? Das pessoas próximas, para que um mal como esse não aconteça. Eu aproveito para dizer que o delegado Eugênio Ricas é da Polícia Federal, então o âmbito deles é realmente na internet, que é uma terra sem lei, mas a gente pode, enquanto pessoas, né, parentes, amigos, observar que o coleguinha do filho, enfim, as crianças próximas da gente mudou o comportamento, talvez seja o caso de alertar os pais ou prestar atenção, porque normalmente esse tipo de crime é de alguém que é muito próximo. Então, procurar a polícia, conversar com professores, a gente tem que ter atenção, porque vivemos em comunidade, todo mundo precisa ajudar. É a proteção de novas gerações. Delegado, a gente teve também, ao longo dos últimos anos, uma discussão muito grande com relação à floresta amazônica, a questão do meio ambiente. E, ao ser eleito aqui no estado do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande falou muito que, a partir de 2023, nesse novo governo, vai ter um olhar muito criterioso, cuidadoso com o meio ambiente, com a agricultura, o meio ambiente. E aí eu trago para a nossa conversa na questão do trabalho da proteção, porque enquanto se investe, por um lado, tem que ter mais atenção também para que não se infringam regras contra o meio ambiente. A estrutura da Polícia Federal está muito atenta a esse tipo de crime também, né? Está muito atenta. Isso é uma realidade. A Polícia Federal hoje, uma das prioridades absolutas da PF é o combate aos crimes ambientais. Para você ter uma ideia, a nova estrutura da Polícia Federal, que já começa nos próximos dias, alçou ao nível de diretoria a questão ambiental. Então, nós passamos a contar com uma diretoria da Amazônia e de combate aos crimes ambientais. Isso sempre aconteceu em nível de coordenação lá em Brasília. Agora, nós passamos a contar com uma diretoria. E no âmbito aqui do nosso estado, a Polícia Federal, só em 2022, nós fizemos 2 grandes operações, a Ibirapitanga 1 e a Ibirapitanga 2, de combate ao tráfico de madeira. Era pau-brasil centenário, que era derrubado no sul da Bahia, no Parque Nacional do Pau-Brasil. Era trazido aqui para a nossa região, para a região de Aracruz, transformado em arcos de violino, né, em instrumentos musicais, e mandado para a Europa e para os Estados Unidos principalmente. Quer dizer, quadrilhas que exploravam o meio ambiente, que derrubavam árvores centenárias para lucrar. Cada vareta dessa saía por um custo de 20 a 40 reais e eram vendidas no exterior por $1.600 em média. Então, assim, um lucro absurdo, um lucro astronômico. E não parou por aí. A gente aqui no Espírito Santo, a gente fez algumas operações também contra o tráfico de animais silvestres, que às vezes a gente acha que não tem, mas que tem e causa um dano significativo também ao meio ambiente. Então, eram animais como macacos,
muitas vezes até a mãe, a macaca era morta, o macaco era morto, para que os filhotes fossem capturados e vendidos, aves, até aranhas, Daniele. Nós chegamos a fazer operação em que aranhas eram vendidas pelo correio. Então, nós estamos muito atentos. É uma prioridade absoluta, não só para a Polícia Federal, mas para o novo governo que assume o combate aos crimes ambientais. E aqui no Espírito Santo nós estamos muito antenados a isso aí. Estamos conectados com essa nova diretriz da Polícia Federal. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a nova estrutura da Polícia Federal. Eu queria só para fechar o ano de 2022, o ano passado fechou com uma grandíssima operação do Supremo Tribunal Federal com a participação da Polícia Federal. E eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho sobre isso, em que foram presas 4 pessoas, sendo o vereador de Vitória, Armandinho, os deputados Carlos Von e Capitão Assunção estão usando tornozeleira eletrônica, e mais outras 3 pessoas estão aliás, 2 pessoas, Armandinho mais 2, e uma ainda está foragida, não é isso? Qual que é essa operação, para quem não se recorda, mas embora esteja muito recente ainda nas nossas cabeças, nas nossas memórias, foram operações contra pessoas envolvidas em atos antidemocráticos, em movimentos bolsonaristas muito extremos, né? Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa operação. Ela nem tem nome, né? Essa operação não é uma operação... Tradicionalmente, todas as operações da Polícia Federal, elas recebem um nome porque a gente precisa incluir isso nos nossos sistemas. Então, a gente batiza as nossas operações, inclusive as pessoas brincam que tem um setor só para criar nomes da Polícia Federal. Com certeza, são criativíssimos. Nesse caso, não houve nome, não foi uma operação da Polícia Federal. Nós recebemos os mandados do Supremo Tribunal Federal porque a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. Então, o Supremo encaminhou esses mandados para a gente. Esses mandados foram frutos de uma investigação e de uma representação do Ministério Público do Estado. E aí nós recebemos e tivemos o papel de cumprir. E cumprimos, como toda missão que a Polícia Federal recebe, a gente cumpriu de forma muito efetiva. Foram 22 mandados de busca e apreensão. Nós cumprimos 100% desses mandados no mesmo dia. Foram 2 mandados de colocação de tornozeleira eletrônica, também 100% dos mandados cumpridos. E foram 4 mandados de prisão. Nós cumprimos no mesmo dia 2 mandados de prisão. Um terceiro mandado de prisão nós cumprimos 2 dias úteis depois do recebimento desses mandados. E um quarto elemento, ele ainda está foragido. A gente não desistiu de pegá-lo. Existe um mandado de prisão contra ele. É importante que as pessoas saibam disso. Ele está efetivamente foragido, né? Então, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, eventualmente no aeroporto, se ele passar para o aeroporto, ele pode ser preso por qualquer autoridade. Então, no momento em que se tem a notícia de onde está esse indivíduo, ele também pode ser preso. Mas esse é o resumo desse trabalho que foi feito. E aí, vamos falar agora sobre a criação. Vamos entrar agora em 2023. O governo Lula começa com a promessa de criação de uma nova estrutura na Polícia Federal. O que significa isso? O que muda no trabalho do senhor hoje na Superintendência do Estado do Espírito Santo? Eu acredito que para as superintendências a gente deve talvez receber algumas diretrizes de estabelecimento de prioridades, né? Nós já temos notícia de alteração da criação de um decreto que limita um pouco o acesso às armas, o fato de ser criada 2 diretorias novas, uma diretoria da Amazônia de combate aos crimes ambientais e uma diretoria de combate aos crimes cibernéticos, acena também como estabelecimento de uma prioridade importante para o governo federal, que são o combate a esses crimes, né, e que faz todo sentido. Sem dúvida alguma, o país precisa efetivamente preocupar com seu bioma, né, e combater os crimes ambientais é uma boa saída, é uma coisa que está na agenda do dia, não só na agenda nacional, mas na agenda internacional. Todos os países estão de olho nisso aí, em como o Brasil vai se comportar. Afinal de contas, o Brasil é o dono da maior parte da floresta amazônica, né? Então, a gente tem que proteger esse bioma. A questão dos crimes cibernéticos, essa talvez seja uma das maiores ameaças, não só de segurança pública, mas de defesa. Então, a Polícia Federal fazendo esse gesto também acena muito positivamente para uma prioridade que deve ser estabelecida por todos os países. E eu acredito que, a partir daí, a partir do momento em que a Polícia Federal, o órgão central, se reestrutura e alça ao nível de diretoria essas áreas, algumas diretrizes novas vão ser passadas para as superintendências. Isso deve acontecer nos próximos dias.
O nosso novo diretor-geral, o doutor Andrei, ele tomou posse ontem como diretor-geral e acredito que nos próximos dias a gente já deve ter alguma reunião para receber as novas diretrizes. O Andrei e o senhor já trabalharam juntos? Já trabalhamos juntos, tivemos a oportunidade de trabalhar no fim de 2017, começo de 2018. A gente trabalhou junto em Brasília. É um profissional excepcional, um dos melhores quadros da Polícia Federal. Eu não tenho dúvida que a gente vai produzir muito sob a gestão dele. Então, a pergunta seguinte é: quais as suas expectativas para o futuro governo, para essa gestão que terá o doutor Andrei à frente? Uma expectativa muito boa. A Polícia Federal continuar como polícia de Estado, como sempre foi, continuar combatendo o crime de forma republicana. E eu não tenho dúvida que a nova gestão da Polícia Federal vai prezar por isso aí. As diretrizes que nós vamos receber vão ser essas, eu não tenho dúvida. E o que as pessoas podem esperar é a total imparcialidade e, muito em breve, novas operações, porque, infelizmente, o crime não para, mas a Polícia Federal também não para. A gente investiga e, havendo indícios de que qualquer tipo de crime esteja sendo praticado, seja na área ambiental, seja no tráfico de drogas, seja no desvio de recursos públicos, a gente vai estar atento ali e vai estar atuando. Delegado, eu perguntei com relação à sua expectativa e aí eu estendo e volto um pouquinho no início da nossa conversa sobre a força-tarefa que hoje engloba Polícia Federal, Rodoviária Federal, as guardas municipais e as forças de segurança do Estado do Espírito Santo. E aí, essa força-tarefa, ela começou no final de 2021, ela fez um ano, o governo do Estado entrou mais tardiamente. E as suas expectativas agora para 2023, já com uma força-tarefa agora mais robusta? Vai ser um sucesso. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir resultados ainda muito melhores no campo do combate ao crime violento, né? A participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal na força-tarefa é sensacional. A gente agrega muito aí, porque principalmente a Polícia Militar, a Polícia Civil são organizações centenárias, conhecem o Espírito Santo como ninguém, têm acessos a sistemas que são importantíssimos. Então, isso aí, agregado à expertise que a Polícia Federal tem no campo, por exemplo, da lavagem de dinheiro, da evasão de divisa, dos crimes financeiros, né? A capilaridade da Polícia Rodoviária Federal em todas as rodovias, com sistemas que são brilhantes, a participação das guardas municipais que estão ali próximas aos cidadãos dos municípios, isso tudo agregado, todo mundo trabalhando junto, isso aí é a receita do sucesso, eu não tenho dúvida alguma, e com certeza a gente vai ter muitos bons trabalhos aí ao longo de 2023. Delegado, eu queria fugir um pouquinho agora para a gente finalizar, um pouquinho entrar na política. O ano passado falaram muito do nome do senhor, o mercado político falou muito do nome do senhor, da possibilidade do senhor concorrer a governador, se filiar a um partido e concorrer. O senhor chegou até a confirmar essa possibilidade, essa conversa, esse convite neste sentido. O que te fez recuar disso? Eu vou deixar assim, dizer tudo que o mercado, os bastidores disseram, que a versão era: o senhor quis concorrer por estímulo do ex-governador Paulo Artung, mas desistiu porque não queria enfrentar uma disputa interna dentro do partido. O quanto que isso é verdade, o quanto isso é mentira, qual é a sua versão? Bom, importante, assim, afirmar que eu não cheguei nem a ser filiado, então nunca fui filiado a partido político, continuo sem nunca ter sido filiado a partido político. A decisão de você largar uma carreira de 20 anos, como é a minha, 20 anos que eu sou delegado de Polícia Federal, já passei por inúmeras posições, inúmeros estados, trabalhei na Bahia, trabalhei aqui no Espírito Santo, fui delegado regional executivo no Maranhão, fundei o grupo de pronta intervenção em Minas Gerais, voltei aqui para o Estado, cedido para o governo do Estado, fui secretário de Justiça, fui secretário de Controle e Transparência, fui diretor da Polícia Federal em Brasília, diretor de investigação e combate ao crime organizado, fui adido da Polícia Federal nos Estados Unidos, depois voltei para cá como superintendente. Então, assim, uma carreira muito bonita. E você tomar uma decisão para sair dessa carreira e migrar para a área política não é uma decisão fácil. Eu continuo achando que a política é instrumento civilizatório, né? Não tem outro caminho que não seja a política. A gente só vai conseguir evoluir como sociedade através da política, não tenho dúvida disso. Mas eu confesso que quando você coloca na balança, quando eu coloquei na balança, eu não me senti confortável, sabe? Eu não senti
disposto a efetivamente partir para uma disputa política partidária e abandonar essa área que eu amo, que é a Polícia Federal. Eu sou um profissional apaixonado pelo que eu faço, eu gosto de ver os resultados na segurança pública, pretendo continuar como policial federal até o momento da minha aposentadoria. Então, foi isso que pesou. Eu efetivamente vi que eu seria muito mais feliz fazendo o que eu faço na Polícia Federal do que indo para uma área política partidária. Isso aí pesou, e aí para minha felicidade, para a felicidade da minha família, eu continuo hoje na Polícia Federal, e para minha maior felicidade ainda, continuo aqui no Espírito Santo, à frente da Polícia Federal. Que bom. Então, a gente deseja que 2023 seja realmente de mais um brilhante ano nesta carreira e que a segurança pública realmente ganhe muito mais com a sua participação. Eu agradeço imensamente, delegado Eugênio Ricas, por participar conosco dessa entrevista, por vir no ES hoje, e eu espero que seja 2023 de muitas alegrias, muito trabalho e muita realização. Obrigado, Daniele. Obrigado a todos que nos assistiram. A entrevista vai acabando por aqui, a gente se encontra no próximo momento.